independente do que eu falar com vocês aqui, de qualquer tipo de câncer, literalmente, talvez com algumas exceções, tipo sistema nervoso central, tumor do cérebro, né, que eu tô falando, ou mesmo algum tipo, já tem mais de 100 tipos de sarcomas, alguns já têm resposta à imunoterapia. Aí só que a gente nunca sabe o que é imunoterapia, meio que fica naquela loucura, né? O que é isso aí? O que é imunoterapia? O que isso daí está representando aqui? O que isso vai adicionar na minha vida? Quando vocês escutam aí os médicos falarem aí, ou escutam na TV, o que é imunoterapia, o que vocês pensam? O que é imunoterapia? Sempre boio esse negócio. Oi? Sempre fico boiando mesmo. Top, todo mundo fica. Entendeu? Todo mundo fica mesmo. Tem essa aula aí, gente? Tô mandando você. Você aceitou? Isso aqui eu tirei aqui, se tiver alguns logos aqui no hospital alemão, foi na época que eu era residente em oncologia mesmo, que eu montei isso aí, tá? Então, eu só peguei ela porque o meu foco maior era falar com vocês sobre a prova para deixar mais tranquilo. Senão a gente não ficaria um pouco quebrado aí nesse acompanhamento até a semana que vem. Aí eu falei assim, vou complementar com uma coisa, de repente, para também levar para a vida de vocês. Sim. E que atua em todos os tipos de tumor, assim, com raras exceções, que é a imunoterapia. Então, a gente sabe que a quimioterapia é o quê? O que vocês entenderam mais ou menos que é a quimioterapia? Pode falar, não vai querer prova. O que vocês entenderam? O que é químio? Um pouco. Pode falar de qualquer jeito. Ele vai destruir células do nosso. Isso. É tipo sistêmico também, os dois sistêmicos, mas aqui qual a característica daqui? Impedir a destruição de Destruir. Destrói, né? Porrada. Destruição. É tipo o avião que passa na guerra e joga bomba. Então passa na veia e você tem vários tipos de química, que não dei essa aula para vocês. Mas assim, de verdade, assim, não é uma coisa, entendeu? Que vai, acho que, importar muito para vocês. Só o princípio básico da química, que é um tratamento, né? Que vai destruir as células tumorais, ou pelo menos parar a multiplicação delas, ou e com uma consequência muito grande, que é qual? Se você está destruindo as células, o que vai acontecer? E o efeito colateral principal? Se você está bombardeando. Perfeito, top demais. Então, qual é o efeito colateral? Está entrando na veia, você está jogando aquilo no corpo inteiro, você está mandando bala no tumor, destruindo ele, mas ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Você também está mexendo com a sua imunidade, porque os soldados do bem, né? Se você imagina um campo de batalha e você passa um avião, joga ali bomba nos inimigos, e tem seus soldados do bem lá, ele pode ter ali um fragmento da bomba, pode ser atingido, né? Você está querendo ganhar a guerra, mas às vezes tem um custo, né? Que é a nossa imunidade. Então tem químicos que diminuem mais, esquemas que diminuem menos, enfim, e por aí vai. Mas a quimioterapia por base, ela é citotóxica, né? Por isso que o meu está indo embora e não volta, mas por isso que o cabelinho, né? Essas células que vão crescendo mais rápido, muitas das quimioterapias vão caindo no cabelo porque é o turnover celular mais rápido do tumor e das células saudáveis. Às vezes a pele fica mais descamando, a unha que cresce rápido começa a dar problema na unha. Então, o princípio da quimioterapia qual que é? Destruir a célula. E logicamente, o que seria a imunoterapia? É ao contrário. Aumentar a imunidade. Top. Então, esse é o princípio da imunoterapia. Você quer fazer o quê? Você quer fortalecer o quê? Os soldados. Então, é outra lógica. Você não está indo para bombardear, você está indo para fortalecer a nossa imunidade para atacar o tumor. Por quê? Né? O nosso, assim, com questões básicas, né? Nosso sistema imunológico. Vocês já tiveram imunologia, né? Então, talvez vocês estejam até mais em dia que eu. Vocês estão ali, vocês sabem que o sistema imunológico, a gente tem ali as células T, né? Que estão ali pegando vírus, bactérias, etc. Mas está pegando tumor também. Ele está atuando contra o tumor. Então, veja, ele não fica parado olhando, né? Então, ele atua. Só que, veja, né? Geralmente, né, nas condições normais, estou falando sem tumor, né, as células T, quando estão combatendo alguma infecção, eles têm um feedback, né, negativo ali, né, para poder falar assim, já acabou a infecção, para de atuar. Na verdade, o que são aquelas doenças autoimunes, né, quando a nossa imunidade está muito exacerbada, isso acaba atacando o tecido saudável, né, muitas dessas doenças autoimunes.
Então você tem um feedback para poder a nossa imunidade fazer o quê? Parar. Na verdade, fala assim, ó, para aí, não precisa mais atacar não. Então isso são ligações que tem, né? Concorda comigo? Que você está ali freando, né, nossa imunidade para parar de agir, tá bom? O que acontece, né? Estou falando em geral, eu estou entrando no assunto com vocês. O tumor, veja bem, é tão inteligente que ele usa esse mecanismo para frear nossa imunidade para poder desativar nossa imunidade na hora que atacar o tumor. Olha que loucura. Então, é natural nossa imunidade não atacar quando recebe sinais celulares através de vias moleculares, né? De proteínas ali na membrana das células que ele está, da apresentadora de antígeno, etc., que está fazendo feedback ali. Mas o tumor é tão inteligente que ele vai lá e se conecta à nossa célula de imunidade, nossos linfócitos, nossas células T, para poder falar assim, não me ataca. E ele não ataca. E aí, quando nossa imunidade ele usa esse bloqueio da nossa célula normal, né, que eles têm aqueles receptores, o que vai acontecer? Nossa imunidade vai ficar olhando, não. Ele literalmente não vai ficar olhando, porque literalmente o tumor se escondeu. Nossa imunidade não enxerga o tumor. E aí o que vai acontecer? O tumor vai crescer e vai destruir e vai continuar em frente. Então, naturalmente, se você descobrir uma medicação um dia que bloqueia essa ligação, que eu vou falar um pouco mais específico, o que vai acontecer? Nossa imunidade pode enxergar o tumor e atacar o tumor. Tá entendendo? Essa é um pouco da lógica da imunoterapia, tá? E aí, é exatamente isso, né? Quando a gente fala dos inibidores de checkpoint, das imunoterapias que a gente usa no câncer hoje, que nem eu trato todo dia, que nem eu estou fazendo hoje. Hoje uma paciente minha usou um inibidor de checkpoint, câncer de pulmão metastático. O que é um inibidor de checkpoint, né? A gente quer frear essa ligação do tumor com o nosso linfócito, nossa célula T, né? Para poder o tumor enxergar, quer dizer, a nossa imunidade enxergar o tumor e atacar. Muito simples. Isso aí é ok, então. Aí tem aqui sobre o CAR-T, que eu não vou falar, que não é aquele negócio chamado CAR-T, que vai para os Estados Unidos, que a pessoa tira a nossa imunidade, células imunes, seleciona as melhores, bota em laboratório quais são as melhores, multiplicam elas e jogam no corpo de novo. Isso é o CAR-T, né? Isso daí é milionário, uma terapia milionária que não é o escopo da nossa aula. Isso é usado muito na hematologia. Então isso não é a imunoterapia que eu estou falando, tá bom? Isso é o CAR-T que não é nada disso, tá? Você tira nossas células de imunidade, manda no laboratório, seleciona as melhores, multiplicam ali as melhores e jogam no corpo de novo para atacar o tumor. Isso não é isso que eu estou falando. Eu estou falando disso aqui. Combinado? Tá? É só para vocês entenderem, quando fala de imunoterapia, é essa confusão que causa. Porque muitas vezes aparece lá no G1, eles falando do CAR-T, entendeu? Combinado? E não da imunoterapia, que é a realidade nossa todo dia. A realidade do oncologista, que é indicado para centenas de tumores. Não é o CAR-T. Combinado? É essa aqui que eu vou explicar melhor. Então aí já está a primeira diferença. Então se vocês escutarem sobre CAR-T, vocês falam, não é a imunoterapia que eu aprendi na oncologia. Não é essa que a gente usa na prática da oncologia. Combinado? Não tem indicação hoje aprovada pela Anvisa para tumor sólido. Tem experimental, óbvio, ensaios clínicos, mas não aprovado nesse sentido aqui do CAR-T nosso, tem experimental, combinado? E aí, veja, essa ideia é tão boa, fala assim, pô, cara, imagina quem descobriu um troço desse. Se a gente descobre a forma, né, de impedir a ligação do tumor com a nossa célula imune e nossa célula imune atacar o tumor, não é uma boa ideia, cara? Uhum. Então, mas essa ideia existiu, né? Foi prêmio Nobel. Combinado? De medicina. Então, esses caras, né, o Alisson, né, o Tazuko, eles ganharam o prêmio Nobel porque eles descobriram como fazer isso. Combinado? Então isso é real. Prêmio Nobel de Medicina. Então isso literalmente foi uma avalanche na oncologia. Mudou tudo que a gente entende sobre o tumor. Mudou todo o prognóstico das doenças. Mudou todo o entendimento de muitas das doenças, né? Mudou todo o entendimento que a gente tinha que era isso aí que vocês sabiam até agora.
Oncologia é quimioterapia e ponto final. A quimioterapia é muito importante na oncologia, é fundamental. Mas hoje, o que a gente faz? A gente usa a quimioterapia associado à imunoterapia ou muitas vezes só a imunoterapia para tratar muito dos tumores. Combinado? Então, as duas táticas se complementam. Entendeu? Muitas vezes para câncer de pulmão, muitas vezes a gente pode usar quimioterapia mais imuno, só imuno, duas imunos. Entendeu? Aí a gente tem muitas táticas a partir dessa descoberta que não faz tanto tempo. Combinado? Então, eles, lá atrás, eles falaram assim, olha, se a gente bloquear essas vias aí que inibem a nossa imunidade a enxergar o tumor, a gente vai enxergar, a gente pode ter uma resposta oncológica e isso pode curar muitos pacientes. E é o que aconteceu, né? Então, o melanoma, cara, assim, o melanoma é uma doença muito agressiva, aquele câncer de pele agressivo, você deve ter ouvido falar, né? O melanoma, ele literalmente é um desastre, assim, em termos de quimioterapia. Tem resposta? Tem. Eu trato o paciente com quimioterapia, no SUS que é o que tem. Mas, assim, é quase assombroso pra gente a diferença que tem de você, depois que você descobriu a imunoterapia no melanoma e antes disso. Então, antes os pacientes não viviam muita coisa. Hoje tem pacientes vivendo aí como pessoas normais, muitos pacientes meus, que metastáticos, desde o diagnóstico, há anos, tratando normalmente, vivendo normalmente por causa da imunoterapia. Porque revolucionou, foi uma avalanche assim, de quantos pacientes respondiam, como por exemplo o melanoma. E aí, é isso que eu estou falando agora de uma maneira mais específica, tá bom? E eu não vou entrar em detalhes com vocês. Você tem duas formas de fazer isso. Eu vou explicar mais fácil primeiro. A mais fácil é o seguinte, vamos imaginar aqui a célula tumoral, combinado? Está aqui a célula tumoral. Oi? Célula tumoral. E aqui, ó, nossa imunidade, nossa célula da imunidade. Combinado? O que vai acontecer? A gente tem aqui, ó, nossa célula da imunidade tem o quê? Uma proteína transmembrana chamada PD1. Então eu estou dando nome, né, para as pessoas. Eu vou explicar só desse jeito para vocês. Tem uma proteína lá, ó, na superfície das nossas células da imunidade. PD1. E aí na hora que o tumor vai lá com uma proteína que se expressa na superfície dele, pode expressar ou não, né? Então agora vocês vão estar começando a entender o que é a testagem de PDL1 no tumor. Quando a gente tem essa proteína do tumor e essa das nossas células da imunidade, o que vai acontecer? Eles vão se ligar e aí o que vai acontecer? A nossa imunidade não enxerga o tumor. Simples assim. Inteligente, né? Muito. Ele é muito inteligente. Então, nossa imunidade não ataca o tumor porque fez essa ligação. PD1 da nossa imunidade, PDL1 que é do tumor. Naturalmente, o que é a imunoterapia então? Ou você impedir a ligação do PD1 da nossa imunidade com o PDL1 do tumor, através de medicações que ou vão bloquear o PDL1, ou vão bloquear o PD1. É diferença. Faz ou não faz? Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, a gente tem diferenças nos dois aqui, que depende de qual que você está usando, qual para bloquear o quê, mas na prática, entendeu o que eu tô falando? A coisa funciona quase do mesmo jeito, dependendo da indicação que você está usando. Então, a imunoterapia é literalmente isso. Você usa ali um anticorpo, você bloqueia isso aqui, e aí o que vai acontecer? A nossa imunidade vai voltar a enxergar o tumor e atacar o tumor. Acabou. É isso. Então você tem ali o pembrolizumab, por exemplo, né, quer dizer, o nivolumab, o anti-PD1, você tem o durvalumab, que é o anti-PDL1. Você vai entender agora, quando a gente pede literalmente a minha prática oncológica nos tumores de pulmão, o que eu vou pedir? Pode ser através da imunohistoquímica, que você já sabe que é imunohistoquímica. Quanto tem o PDL1 no tumor? Tem tumores que eu tenho que saber o PDL1. Porque sabendo se tem mais desses receptores aqui, dessas proteínas aqui no tumor, isso não é uma verdade, tá? Não é um axioma. Porque tem mais PDL1, vai responder mais o tumor, a imunoterapia. Não, depende do tipo de tumor, depende de várias coisas. Mas na lógica é o quê? Né? Se o tumor tem muito PDL1,
Quer dizer que se eu usar a imunoterapia para bloquear o PDL1, nossa imunidade vai chegar mais e vai atacar mais. Entendeu o que eu estou falando? Então, eu testo, por exemplo, hoje eu testei no paciente, o quê? Câncer de pulmão, o PDL1 dele. Aí é expresso assim, 1 a 100%, 1% a 100%. Como que é essa testagem? Imunohistoquímica. E a mesma imunohistoquímica da mão. Só que aí chega um pouco mais longe que a gente tem que saber qual droga a gente vai usar para poder testar, o que você quer testar no PDL1. Então, às vezes você vai usar o pembrolizumab, você vai ter que usar um tipo de teste de PDL1, que é o 22C3. Mas aí começa um oncologista, entendeu? Aí você quer usar outra medicação da imunoterapia, você tem que fazer um outro teste para avaliar. Porque não adianta você fazer um teste que não avalie exatamente a droga onde ele vai se conectar. Entendeu? Então aí você vê que a oncologia vai longe. Até a patologia a gente tem que entender bem, porque a gente pode fazer Isso é uma das coisas, tem muito mais. Então, a gente tem que saber isso aqui. Entendeu ou não? Sim. Então, agora, vocês estão entendendo a lógica da imunoterapia, ué. Se ele fala, não, Pedro, eu vou usar a imunoterapia para tratar câncer de pulmão. Tá, você está usando o quê? Um anti-PD1, um anti-PDL1? Você até pode responder assim. Ah, é um anti-PD1. Ah, ok. E aí? Você está usando uma ou duas imunoterapias? Porque você tem o outro lado da imunoterapia também. Então, entendeu esse lado de enxergar o tumor? Você tem o outro lado também. Você tem como atuar dentro do quartel. Eu fico imaginando assim, para ficar fácil. Você tem ali um quartel onde tem vários soldados. Os soldados você pode mandar em maior número ou menor para a guerra, na verdade. Abre as portas e manda soldado. O outro lado da imunoterapia é literalmente você mandar mais soldados para a guerra. Quando você usa quando a gente tem aqui na nossa célula da imunidade esse receptor do CTLA4, quando a célula apresentadora de antígeno se conecta a ele diz assim, para de produzir células da imunidade para atacar o tumor. Para. Então, aquartela todos os soldados. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, não é enxergar o tumor, Não, é o outro lado. É você aquartelar os soldados. Entendeu o que eu estou falando? Então, quando ele se conecta aqui, o que vai acontecer? Vai inibir a produção de células efetoras. Perfeito. Então, o que é o outro lado da imunoterapia? Você tem uma medicação que bloqueia essa inibição. Aí você atua de duas formas, mandando mais soldado para a guerra e enxergando o tumor desse outro lado. E aí, o que é isso? Esse outro lado aqui são os anti-CTLA4, que foi o prêmio Nobel primeiro, que foi o quê? O ipilimumab. Ele começou descobrindo esse lado aqui, para depois descobrir esse lado aqui, que foram os dois prêmios Nobel. E pode fazer as duas juntas? Perfeita pergunta. Pode e muitas vezes é indicação. Você fazer os dois juntos. Entendeu? E aí você destrói, certo? Tipo, melanoma. Como é que trata melanoma? Bloqueando o CTLA4, bloqueando o PD1 ou PDL1. É isso. Aumenta a célula de defesa. Aumenta as células de defesa que estão sendo enviadas aí dos gânglios de imunidade para atacar o tumor e você enxerga o tumor. Isso revolucionou o tratamento da oncologia. Sensacional também, sensacional. Entendeu? Então assim, Mais um. e aí você tem as duas formas, muitas vezes a gente usa as duas formas diferentes. A gente bombardeia o tumor com químio e usa imunoterapia junto. Dá para usar 4 tratamentos ao mesmo tempo no paciente? Dá, você faz 2 químios e 2 imunos. Hoje é nosso estudo, na oncologia, como faz tanto tempo o negócio, não faz. Isso aqui não faz tanto tempo que aconteceu. Isso aqui faz 10 anos. Tá entendendo? Nem isso. Na prática nem isso. Na prática nem isso. 10 anos nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil não. 2016, 2017, talvez começou a ser usado, eu não tinha nem entrado na residência. Então, hoje a oncologia é toda baseada no quê? Nosso estudo assim, câncer de pulmão, você não tem driver mutation, que você já sabe que é driver mutation que vai cair na prova. O que é o sequenciamento genético do tumor, NGS? Para achar um driver mutation, para achar um EGFR, um ALK, você quer saber se tem alguma alteração no DNA em que eu possa atuar com alguma medicação. Porque aí foge disso aqui, né? É outra lógica, né? Se eu tenho uma alteração que eu já sei no tumor, para que eu vou usar quimioterapia e imunoterapia? Eu já sei qual é a via que está bloqueando, na verdade? Então agora vocês começam a entender o que é a lógica do oncologista. Para tratar pulmão, por exemplo. Eu tenho que entender primeiro se tem algum driver mutation, pelos aminohistoquímicos ou NGS, né, que vocês já sabem o que é. E se ele não tiver, o que eu vou fazer?
eu vou usar químio mais imunoterapia, para, por exemplo, tratar pulmão. Aí a pergunta que está hoje em dia em voga no câncer de pulmão metastático, é melhor usar 2 imunoterapias com químio, quem não tem algum driver mutation, ou uma? Não sei. É isso que está saindo hoje, né? Hoje, nosso estudo é hoje. Fala assim, será que para essa população com PDL1 de tantos por cento é melhor usar uma com químio? Tanto de PDL1 é melhor usar 2? Porque é isso que a gente faz todo dia. A gente não sabe, hoje eu tenho paciente, hoje, no consultório, com câncer de pulmão metastático, sem driver mutation, em que eu não sei se eu vou usar químio mais 2 imunoterapias, um anti-CTLA4 mais um anti-PDL1, ou se eu vou usar químio mais uma imunoterapia só. Porque eu não tenho um dado exatamente concreto comparando as duas estratégias naquele cenário. Mas está em estudo, entendeu? Então, hoje na oncologia é muito isso. Você tem um menu de tratamento assim. Pode usar isso, pode usar aquilo, pode usar... Tem um monte de imunoterapia, tem um monte de quimioterapia que eu posso usar. Existe algum tipo de tumor que pode fazer só imunoterapia? Não? Melanoma. Melanoma, por exemplo, você tem que... a melhor opção terapêutica que comparou quem tem driver mutation e quem não tem. Melanoma tem um driver mutation chamado BRAF V600Z, que tem uma medicação, né, um combo de nucleotídeos nucleares que bloqueia isso. Só que até então, quem tinha essa mutação, a gente não sabia se era melhor começar com um ou com outro, entendeu? Aí saiu um estudo recente, mais ou menos recente, tem uns 2 anos, em que mostrou que usar o combo de imuno... Combo, quando a gente fala agora, você vai entender. Combo de imuno, o que é? O anti-CTLA4 junto com o anti-PD1 ou PD1. Pronto, é o combo de imuno. É que, quando eu entrava na oncologia, eu achava muito chato, o pessoal muito metido, né? O pessoal fala pra não te entender, sabe? Ele fala, não, aiô. Porra é essa? Eu ficava chutando, eu falei, bicho, o que o cara tá falando, cara? Aiô. Porque I.O., e ainda fala inglês, cara. Então assim, desculpa, né? Aí o I.O. é o quê? Duplo de imunoterapia. Você está usando o anti-CTLA4, você está usando o anti-PD1 e PDL1. O PDL1. Aiô. Aí ficava lá, eu entrava lá e falava, aiô. Não, aiô. Entendeu? Todos esses caras só fica lá, né? Até você entender, demora, cara. Entendeu? Mas é isso, sim, não é tão difícil. Ninguém para e te explica. Oi? Aiô. Aí você vê assim, I.O. mais I.O. Às vezes eu dou uma sacaneada também. É bom ser oncologia por causa disso. No pronto atendimento, ninguém entende nada que você fala, aí às vezes você não sabe. Aí você também fala, não entende. Aí você fala, não. Então é melhor fazer isso. Eu falei, eu também não sei. Mas eu falei, eu tô usando aiô junto com... Aí eu falei, então, acho que pode ser isso, tá. Entendeu, galera? Tá, beleza. Não entendi nada. Exatamente. Aí, mas não é meu objetivo. Meu objetivo parado aqui hoje é desmistificar a oncologia. Porque é legal a oncologia, só que ninguém explica, ou não explica porque não entende, ou não explica porque não quer explicar. E aí... Isso aqui revolucionário é o que usa. Melanoma, então, no final das contas, o que é? Você ir lá e usar um combo de imunoterapia melhor do droga-alvo. Então, se para começar melanoma metastático, a gente usa o quê? Um combo de imunoterapia, o ipilimumab com o nivo. Aí tem os novos, relatimab, que aí começa a indústria a entrar pesado. Aí quando vai perdendo as patentes, que é o que está acontecendo, daqui a pouco vai acontecer com o pembrolizumab, vai acontecer com o nivo, que são mais antigos, porque é que nem a biraterona na próstata, lembra? A biraterona foi a primeira que saiu. E aí, lembra, teve um indiano que fez um estudo para tentar aproveitar a biraterona. E aí vai acontecer a mesma coisa com a imuno. Como mudou a vida de muita gente e está mudando, a gente tem que ter isso no mercado, cara. Porque é vida ou morte do paciente. Entendeu? Melanoma é vida ou morte, cara. Lá no serviço que eu atuo, é verdade que eu tenho um pouco mais de tranquilidade para poder fazer alguma coisa de perto, né? E eles também são gestores, né? São todos médicos que fazem a gestão. A gente pega a PAC, né, que é o que paga o SUS, e fala assim, eu falei, será que não dá para comprar pelo menos 2 ampolas? Porque como é que é nível do mar? 3 mg quilo, geralmente. Aí vamos lá, antes de eu falar isso, né, que é o motivo da aula aqui para vocês, para não passar. Qual que é o efeito colateral, então, disso? O que vocês imaginam? Se nossa imunidade da imunoterapia. É completamente diferente da químio, né? Doença até ao contrário. A imunidade. A nossa imunidade Fica boa. Nossa imunidade, Fica excelente. se nossa imunidade estiver bombando muito, o que ela pode fazer? Ela pode atacar quem não deve. Exatamente. Então, os efeitos colaterais da imunoterapia, e vocês têm que saber disso, só fui falar sobre isso
porque a colega lá, a representante do autor, falou assim, não, Pedro, você não fala muito sobre medicação. Eu falei, de fato, não falei, não teve tempo, né? E eu também não achei que era tão importante falar sobre química para vocês. Aí eu pensei e falei assim, vou pegar uma aula minha lá de trás e vou falar sobre imuno, que isso vai fazer diferença na vida de vocês. Porque quando vocês estiverem no pronto atendimento, daqui a 2 anos e meio, não é isso? 2 anos e meio? Vocês, isso aqui vai estar um arrodo, assim. Aí já está muito. E ninguém sabe manejar no pronto atendimento. Eu tive que ensinar literalmente muita gente de hospital muito bom ali, porque as pessoas não explicam isso. Então, você não tem que saber prescrever imunoterapia. Você tem que entender a lógica. Porque se você entender a lógica, isso, Pedro, já não vou isso, não. Porque se você tiver no pronto atendimento e chegar um caso de pneumonite grave, você vai ter que saber manejar. Senão vai fazer besteira. E vai fazer tudo errado, que nem a gente vê todo dia, e não é culpa de quem está no plantão, porque nunca ninguém explicou ele. Entendeu? Então, o que acontece? Se a nossa imunidade estiver muito acelerada, o que vai acontecer? A gente vai atacar as células saudáveis. Então pode dar todas as ites possíveis e imagináveis. Pneumonite, hepatite, pode até dar nefrite, pode dar colangite, pode dar pancreatite. O que mais dá? Hipotireoidismo. Até um outro tumor. Um outro tumor é uma boa pergunta até que você fez, eu vou botar de outro jeito. Existe contraindicação para a imunoterapia? Logicamente, assim, se você pensar, é difícil a pergunta. Existe. Quem é transplantado. Concorda comigo? Você não vai ter rejeição. Porque, entendeu? A supressão, essa alta imunidade pode evoluir um outro tumor? Geralmente não. O que pode evoluir para outro tumor, geralmente é a quimioterapia. A doxorubicina, aquela da mama, depois de anos depois pode fazer leucemia. Então, geralmente, aquela citotóxica pode causar outro tumor. A radioterapia pode causar outro tumor. Imunoterapia até pode, às vezes, causar, só que a gente não tem um estudo tão a longo termo para falar assim, causa outro tumor. Então, não. A principal efeito colateral que com certeza pode dar é na nossos tecidos saudáveis. E aí, o primeiro disparado é o quê? Hipotireoidismo. Oi? Da hipotireoidismo mesmo, não é exatamente o Hashimoto, né? É uma lógica parecida, né? Mas é pela imunidade mesmo. A nossa imunidade está atacando a tireoide. Também não seria... Sim, é uma contraindicação relativa, muitas vezes. Muitas vezes é uma contraindicação relativa. Entendeu? Então, Então, assim, o que é o importante? Vocês entenderem que a primeira que vai para o saco, que a gente tem que olhar. Então, na imunoterapia, o que você tem que olhar? Quando você vai fazer? Sempre a tireoide. Sempre a tireoide. Então, você vai ciclar o paciente, você tem que olhar a tireoide. O paciente pode fazer tanto hipotireoidismo, que é o mais normal, quanto tireoidite. Eu já tive algumas pacientes que começou com hipo, fez tireoidite depois. Aí vai longe. Então, o tireoide é o mais comum, então para vocês lembrarem para a vida. Então, chega lá o paciente, que nem já chegou quase um coma mixedematoso comigo. Tipo assim, o paciente meu que eu não vi durante 3 meses, assim, que estava fazendo imuno judicializado pelo SUS, para melanoma, o cara chegou, estava goiaba, assim. Aí eu falei, cara, como assim? Entendeu? Aí eu peguei o exame de sangue dele, o TSH estava, sei lá, 200, entendeu? Então, tava uma coisa assim. Aí eu falei, tá em coma mixedematoso daqui a pouco, tem que dar o remédio da tireoide. Então, você vê como é que a emergência muda. Não é neutropenia febril, que vocês ficam escutando aí da química. O que a química vai fazer? Vai acabar com a imunidade do cara, vai vir infecção oportunista, você vai tratar com antibiótico, muito provavelmente, né? O que vai acontecer aqui? Ao contrário, cara. Sabe o que vocês têm que lembrar na emergência? Inflamação do pulmão. Isso vocês têm que lembrar que vai acontecer com vocês, batata que vai dar. O paciente chega na emergência, bate, com falta de ar, está tratando com imunoterapia, sei lá, câncer de melanoma, câncer de rim, melanoma, falta de ar, você baixa a tomografia, todo o pulmão infiltrado, inflamado. O que você vai pensar? Putz, o cara tá fazendo... Aí como é que é o cara do PA, do pronto atendimento? Vai ser vocês daqui a pouco. O cara vai falar assim, não, você está tratando o quê? Não, tem melanoma, câncer de rim, tem câncer de pulmão. Uai, você está fazendo tratamento oncológico, geralmente você vai botar no prontuário. Quimioterapia, porque você nem sabe que existe imuno, não sabe disso. E aí, o cara não é, aí vai chegar para você vai bater aquela tomografia, você fala, não, isso aí é sepse. Vou entrar aqui com meropenem, banco, tazocin, sei lá, e aí o que vai acontecer? O cara vai afundando. E aí, sabe o que vai frear a resposta imune? Corticoide. Como é que você vai tratar esse paciente da reação adversa da imunoterapia? Que salva a vida dele. Não quer dizer que ele não vai ter infecção, né? Pode ter. É normal. Mas você vai usar o que? Corticoide.
O que vai frear a resposta imune? Corticoide. Então chega o cara assim com uma pneumonite grave para você, que você vai. O que você está usando? Estou usando imunoterapia. Putz, bate a tomografia dele e vê aquela inflamação do pulmão, que você não sabe bem se é infecção ou inflamação. Você vai entrar de cara com corticoide. E na hora que você entrar de cara com corticoide, você vai ver que o paciente vai fazer entendeu? Não para a imunoterapia. Não, aí tem que parar. Não, mas não para assim, para sempre é uma boa pergunta, né? Mas aí depende do grau, aí entra outras questões. Mas na prática minha, assim, você dá uma diminuída, usa um corticoide, mas dá uma ajeitada, entendeu? No começo, e aí que é o legal da imunoterapia também. Quem tem mais reação adversa prediz uma excelente resposta oncológica. Mas a nível, a nível de pronto-socorro faria, tipo, por exemplo, dexametasona e encaminha para o ombro. A nível de pronto-socorro você vai entrar com corticoide alto, por exemplo, uma pneumonite. Quando é pulmão, sai um estudo de agora, que eu não sabia, que até o professor Bonani que me mostrou, sai um estudo de agora, que ele falou, parece que dos corticoides a metilpred, parece que no pulmão é a que levou na frente, então a metilpred. Mas assim, na dúvida, fala, Pedro, o que eu faço? Hidro, Dexa, o que você lembrar ali, o que tiver na mão, manda bala de corticoide, entendeu? A hidro vai ter uma ação mais rápida, Dexa uma meia-vida um pouco maior, uma ação mais demais, tudo isso funciona. É entrar dose alta, entendeu? Então assim, 1 a 3 miligramas quilo, a metilpred, para tentar salvar, o último que eu vi que não foi de pneumonite, foi na verdade não foi de imuno, foi uma outra situação. A gente entra com 2 a 4 miligramas quilo de metilpred mesmo, entendeu? É classificava lá. Pode chegar a 250 miligramas de metilpred, assim. Então, mas na prática, você vai lá botar 10 miligramas de dexametasona na veia na hora do paciente. Tô lá no PA, quero fazer alguma coisa agora. 10 miligramas de dexametasona, já entra, já volta de horário, entendeu? Para você, às vezes você não quer entrar com pesado, tá meio indeciso, mas você tem que entrar com corticoterapia. Aí você entra com corticoterapia, você salva o paciente. Você salva. No pronto atendimento que é excelente daqui, né, da fundação, eu literalmente sentei do lado do pontuante que são excelentes, são pessoas assim, top. E falei assim, você entende aqui dessa reação? Eles não entendiam. Aí eu falei assim, você sabe o que tem que fazer? Isso. Aí, sabe por quê? Por causa disso. Os pontuantes começaram, principalmente uma ali, que é muito boa, começou a manejar sozinha. Entendeu? Eu tô falando, não entrava mais eu. Entendeu? Ela entrava e manejava. Mas é um pronto-socorro também que os pacientes vão para lá. De que já fala, mas ninguém explicou isso para eles. Nossa. Porque às vezes o próprio oncologista não tem essa noção clara, muitas vezes, ou mesmo nunca ninguém teve esse diálogo claro ali, né, com o plantonista. Então, assim, você tem que falar isso, vocês vão ser plantonistas. Então, na época que vocês se formarem, a imunoterapia já é presente em quase todos os tumores, a gente usa. Então, isso aqui não é coisa da cabeça, de Jornada das Estrelas, não. Isso é hoje. Então, vocês vão estar no pronto atendimento, vocês vão pegar pacientes de uso de imuno e podem vir com pneumonite, nefrite, colangite. A minha última paciente mais difícil que eu tive reação adversa é um melanoma que teve pancreatite, colangite por causa de imuno. Então entrou o quê? Aí ela falou, não, o que eu faço? É uma infeccioso, né? É uma colangite, né? Teoricamente infecciosa, bacteriana. Não, entra só com corticoide. Entrou com corticoide, melhorou. Entendeu? Melhorou. Entendeu? A paciente hoje não tem evidência de doença, tem metástase peritoneal difusa. Então é isso. A imunoterapia, vocês já entenderam, eu não vou ficar falando isso aqui não. Isso aqui é só essa parte do anti-CTLA-4, que é você mandar os soldados para a guerra, né? E aí aqui tem várias imunoterapias que está em aula de vocês. Né? Olha, a parte legal, só antes de terminar, é isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Assim, aqui, ó, no ipilimumab, o que aconteceu? Esse aqui, quando começaram a estudar, não botei aqui a dose não, mas na outra aula tinha. O que pode dar também? Colite, diarreia sem parar. Diarreia sem parar. Você usa corticoide, melhora. Às vezes, quando não melhora com corticoide, você tem que fazer infliximab, umas coisas mais violentas, sabe? Mas eu nunca usei. Eu sempre consigo manejar com corticoterapia precoce. E aí, faz sentido vocês saberem que o paciente com imunoterapia, em contrapartida, você vai evitar usar corticoide enquanto ele está usando o tratamento, porque vai frear o tratamento dele oncológico. Mas em alguns pacientes você tem que... Aí você usa aquela coisa que é a prática clínica. Você sabe que o paciente tem que ficar com uma dosezinha de corticoide, senão ele dá começa a dar muito rash, O que pode dar? Pode dar hipofisite. Imagina uma hipofisite. Mexeu com todos os hormônios do corpo. Já vi, cara. Aí você precisa de endócrinos.
Entendeu? Aí você vai ter que manejar, mas vai ter que ter um endócrino do teu lado. Entendeu? Então, assim, hipofisite pode acontecer. Então, é outro mundo, entendeu? É outro mundo ao contrário da quimioterapia. E agora você já sabe, bateu no PA, você já sabe. A posologia desse corticoide, qual seria? Então, aí vai depender, 1 miligrama quilo, entendeu? Depende, assim, do que você está usando, né? Metilpred, você vai usar 2 a 4, se for grave. Dexametasona, pode fazer 1 miligrama quilo, mas na prática é assim, né? O que mais você faz na prática, né? Você entra com... Tem um paciente que está apresentando alguma reação adversa, uma pneumonia leve, por exemplo, você vê alguns infiltrados, o paciente é assim na prática, está na minha consulta, não tem febre, não tem tosse secretiva, mas a paciente vai lá, está tendo uma tosse seca. Tosse seca. Aí eu vou lá, faz uma tomografia de tórax sem contraste. Acha ali um infiltrado de vidro fosco ali no pulmão. O que é isso? Quando o paciente está fazendo terapia? Então, isso aqui é uma pneumonite, grau 1, entendeu? Então a paciente já está tendo alguma reação adversa com a imune. O que eu pego? Eu deixo lá uma prednisona para ela, dou para ela 20 mg de prednisona, peço para ela tomar alguns dias, quando é um pouco mais grave eu já dobro a dose, entendeu o que eu estou falando? Você não precisa fazer na veia necessariamente, você dá, pode usar 1 mg quilo de prednisona, mas não chega lá não. Acho que você tem que, entra com 40 mg quando você está um pouco mais preocupado, quando não é uma internação, depois você vai né, desmamando né, para 20, para menos, em dias alternados, como vocês sabem, e aí vocês vão conduzindo, mas eu uso prednisona na prática, entendeu? Aí eu vejo, você fala, toma isso aqui e melhora, você não, continua vivo. Entendeu? Agora, se entra uma pneumonite inflamada mesmo, tem que fazer corticoide na veia. Entendeu? Aí você vai ter que colocar 1 miligrama aqui. Na parte você bota 2 ampolas, no máximo de Dex, metilpred 2 a 4. Lá no pronto atendimento, o problema lá é que se não tem metilpred, a ampola menor, só tem de 500. Aí é difícil de fazer uma dose, entendeu? Mais razoável. Eu prefiro a gente começar com a Dex para não perder toda a medicação. Entendeu? Mas assim, na prática, não fica imaginando qual corticoide. Mas lembra corticoide. Pode fazer PRED? Pode. Se você só tiver no PA PRED, mete PRED. Entendeu? A dose alta, tipo, Pedro, dá para fazer 60 mg aquilo mesmo? Faz. Na dúvida você faz. Entendeu? Pedro, tá mais ou menos, tá uma tosse, tem os infiltrados, dá para ir mandar para casa, não sei exatamente se é só pneumonite ou outra infecção junto, é o que eu peço perigoso nisso, o que eu faço? Quando estou muito na dúvida se tem infecção ou pneumonite junto, trato os dois. Entendeu o que eu tô falando? Aí eu vou lá, passo corticóide, passo antibiótico e mando para casa, entendeu? E aí resolve. Se chegar numa emergência, não uma emergência oncológica não, se eu precisar, ele faz uso de Yervoy aí da vida. Sim. Aí eu preciso usar um corticoide desse, eu tenho que sinalizar para o oncologista que ele está se ele tiver em uso do Yervoy aí. Se eu sou o seu. Aí que é o problema das pessoas, né? Se eu sou um oncologista, eu vou te dar um prêmio. Você vai falar assim, porra, o cara é top. Entendeu? O cara já fez o que eu faria e ainda salvou a vida do paciente, né? Se vão salvar a vida do paciente, mas aí entra os oncologistas, né? Às vezes o cara, você pega um cara mais mal-humorado, você usou isso, acabou com o meu paciente, meu tratamento. Não é isso que acontece, tá? Você não vai deixar, o paciente não vai, vai ter uma agora vai voltar a doença. Não é isso que acontece, tá bom? Então, na prática, você tem que manejar o risco de vida do paciente. E o que você vai escrever lá no seu prontuário? Paciente admitido no pronto-socorro, com quadro de insuficiência respiratória, realizado em tratamento oncológico, com uso de dupla de imunoterapia, realizado tomografia de tórax, evidenciando extensa pneumonite bilateral, inicio corticoterapia com dexametasona, tal. Entendeu? Para a reversão do quadro. Pronto, está justificado. Ninguém vai tocar em você. Não tem um oncologista que vai falar você fechou o saco, você está diminuindo a resposta no paciente. Aí não, você está tirando ele do risco de vida. Inclusive em outras práticas, isso é guideline, cara. Tem algumas outras medicações que fazem pneumonite também, com um mecanismo de ação parecido, que você tem que fazer tomografia de tórax a cada 3 meses, entendeu? Então assim, você não precisa se preocupar, vai voltar a doença. Não é isso que acontece, tá bom? Você está cortando momentaneamente o efeito do tratamento para poder salvar a vida do tratamento, do paciente. E é o que vai salvar. Então, assim, vai ter um oncologista que pode te dar uma... Fala assim, você usou, estou usando muito, mas eu sei que você está usando. Eu estou entrando porque ele está com quadro de pneumonite grave, grau 3. Aí você bota assim, grau 3. Grau 3 é quando é pior grau na oncologia, né? É que eu digo, quando o paciente está vivo, né? Mas aí grau 3 é grave. E aí, é uma pneumonite grau 3. É 1 a 3 que a gente fala, leve, moderada, grave. Aí pronto, está justificado. Você salvou ele e o cara vai falar, o cara é top. Entendeu o que eu estou falando?
Então, assim, não tem medo, não vai voltar a doença que você usou corticoide, não. Você vai salvar o paciente. Tá? 10 miligramas de Dexa, o que você tiver lá, entendeu? Na veia, você tem hidrocortisona, você vai fazer 300, vai fazer 500, vai fazer 200. Você tem que, mais ou menos ali na dose da insuficiência respiratória, mas sempre bota para mais. Você dá dúvida, se o cara tá ruim, bota para mais. Então é isso. Aí, assim, imunoterapia é isso. E basicamente, acho que vocês já estão saindo com um cabedal aí que poucos... Não conheço ninguém na parte graças a Deus, imagino que vocês vão levar isso para a vida, e acho que ninguém que sabe isso normalmente na graduação não. Tá? Então é isso. Top. Parabéns.